Amados irmãos hebronitas, irmãos de outras igrejas e também amigos que porventura estejam nos acompanhando, sejam todos bem-vindos. Este é o tempo reservado mesmo para o estudo bíblico aqui da Igreja Evangélica Hebron do Japim. Estamos fazendo de forma não presencial, de forma online, devido assim ao decreto governamental. Então nós vamos iniciar esse trabalho. Nós temos iniciado com a oração, oração pelos campos, oração também que nós estendemos pelos nossos irmãos enfermos, pelas famílias enlutadas, nesses tempos assim difíceis, né? E também rogando a Deus que nos conceda, de acordo com a sua vontade, até o retorno à normalidade, né? Então vamos lembrar dos irmãos no campo. Temos irmãos aqui mesmo no interior do Amazonas. Temos aqui o pastor César, lá em Maués. Temos também pastor Fabiomar, em Lábrea. Também temos irmãos no Acre, pastor Alain, pastor Antoildson, pastor Andrei, pastor Éder, ali no Nordeste, em São Gonçalo. E muitos irmãos nossos na Europa também que oram por esse trabalho, irmãos amados. Também temos orado pelos enfermos e queremos colocar assim diante do Senhor, em especial a vida do nosso irmão José Elias, aqui da Igreja Hebron. Ele está acometido de Covid, não tem se sentido muito bem, mas tem progredido na sua recuperação. Também temos orado pelo nosso querido Isaac, filho do pastor Éder de São Gonçalo do Amarante. Ele está com algum problema de pulmão, está fazendo exames. Então, que Deus também abençoe sua saúde. Temos tido notícias também do pastor José João, da Igreja Presbiteriana Central, né? As últimas informações que tivemos é que ele está assim inconsciente, está com dificuldade assim de despertar, né? Os médicos estão tentando algum procedimento, acham que ele está tendo alguma resposta, mas não tem ficado consciente ainda, né? Então vamos orar pelo nosso irmão também. Vamos ter esse tempo de oração. Ore também, em particular, pelos algum pedido, algum irmão que você sabe, né, que está precisando mesmo de oração. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Pai, que nós temos de estar não assim de forma ideal, digamos, presencialmente para te louvar, para escutar a tua palavra, mas o Senhor nos concedeu até este meio, este recurso, Pai, e sabemos que o teu Santo Espírito é poderoso para usar mesmo esses instrumentos que temos, Pai. Então abençoa esse tempo de meditação, estudo na tua palavra. Queremos colocar diante do Senhor a vida dos nossos amados irmãos, pastores, missionários, obreiros, aqui mesmo em Manaus, no interior do Amazonas também, irmãos no Acre, no Nordeste, irmãos na Europa. O Senhor abençoe, Pai, e dê sabedoria a todos eles para conduzir mesmo o teu rebanho nesses tempos difíceis, nesses tempos até de enfermidade, podemos dizer, Pai. Que o Senhor preserve mesmo a saúde física e espiritual da tua igreja, Senhor. Também colocamos diante do Senhor a vida dos nossos enfermos. Abençoa, Pai, o nosso irmão José Elias, dá recuperação a ele, Pai. Fortalece mesmo o seu corpo,
e, acima de tudo, fortalece o seu espírito, Pai. Também colocamos diante do Senhor a vida do Isaac, ali em São Gonçalo, que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja, Pai, esse jovem tão dedicado à tua obra também. Tenha mesmo misericórdia, assim, da sua vida e abençoa a sua saúde, Pai. Abençoa também o pastor José João também, Pai, nesse tempo internado já há bastante dias, mas ele é teu servo, e que o Senhor esteja falando com ele em espírito, Pai. Abençoa a sua família também, Pai. E queremos colocar também diante do Senhor as famílias enlutadas que perderam mesmo entes queridos, Pai. Que o Senhor esteja dando a consolação, que o Senhor esteja confortando, Pai, e dando fé verdadeiramente para continuar te glorificando aqui nesse mundo, Pai. Abençoa, Senhor, o estudo o estudo agora dessa noite, Pai. Abençoa pastor Herbert, abençoa a mensagem que será trazida, que seja mesmo através do teu Santo Espírito, Pai. Fica conosco, Senhor, ensinando a tua igreja, e se há alguém, Pai, que ainda não te tem como Salvador, fala através dessa mesma palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos e já te agradecemos. Amém, Senhor. A palavra está com o pastor Herbert. Boa noite, amados irmãos em Cristo, também amados que nos acompanham de outras igrejas e algum amigo que esteja interessado assistindo esse culto. É uma alegria sempre que eu digo estar na casa do Senhor. Nós temos até o privilégio de estarmos fazendo esse culto aqui, mas embora não os amados irmãos presencialmente, mas estamos na casa do Senhor, esse local que foi separado, dedicado para adoração, para o louvor e também para a comunhão entre nós com o Senhor e ouvirmos da sua palavra. Vivemos realmente esses dias, até o último ano, bem difícil aqui na nossa cidade. Temos enfrentado essa pandemia e estamos até impossibilitados de reunirmos, preservando aquilo que as autoridades têm recomendado, a aglomeração. Mas Deus tem sido bondoso conosco, também com o trabalho e com os irmãos que têm até enfrentado essa doença. Deus tem sido misericordioso. Sabemos que tem amados que estão partindo, mas temos confiança que estão com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E sabedores que Deus está no controle de todas as coisas, no comando, e temos plena confiança no Senhor e a sua palavra para nos animar, para nos fortalecer. E assim, amados, o nosso propósito hoje à noite é que a sua palavra venha nos alimentar e nos fortalecer. A palavra de Deus que traz realmente esperança. Vamos abrir as nossas Bíblias. Os irmãos acompanham em casa, que está também sendo colocado na tela aí, a passagem que nós vamos meditar. Colossenses é a carta que nós estamos estudando nessas terças-feiras. Capítulo 2, Colossenses, capítulo 2. Vamos ler do verso 8 ao verso 10. E depois da leitura nós faremos uma breve oração. Assim diz a palavra do Senhor:
Colossenses 2, 8 a 10. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Que Deus abençoe ricamente a sua palavra e aplique-a aos nossos corações. Soberano Deus, nosso Pai celestial, realmente, Senhor, é um privilégio termos a tua palavra em nosso próprio idioma, Pai. E nessa noite nós queremos muito mais, Senhor, que a tua palavra venha mesmo cheia de graça, de verdade, com simplicidade, de fácil entendimento, de fácil compreensão. E para isso, Pai, nós dependemos totalmente do Espírito Santo da verdade. Ele que é o autor da palavra, ele é que revela as coisas que a ti pertencem aos nossos corações, Senhor. A revelação é do Senhor. Nós somos apenas aqueles que humildemente transmitem a tua palavra, não com sabedoria nenhuma de homem, humana, que nós assim não temos em relação às coisas eternas, Pai. Precisamos da revelação do Senhor. Então, nessa noite, Senhor, a nossa sincera oração é que o Senhor fale através da tua palavra, edificando a tua igreja que está reunida nesse momento, nessa hora, e também, Pai, até se há algum amado amigo que esteja assistindo e ouvindo a tua palavra, Senhor, mas que ainda não tem convicção desse Deus maravilhoso, desse Deus que é Salvador, que realmente faz milagres em nossas vidas, Senhor, possa se revelar hoje à noite ainda. Então entregamos essa hora em tuas preciosas mãos. Aceita a nossa gratidão. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados que têm nos acompanhado, essa carta, Paulo está escrevendo da prisão, Paulo está preso ali em Roma, e ele tem escrito várias cartas para as igrejas, e Colossos é uma dessas que recebeu carta de Paulo. Paulo não foi o fundador dessa igreja, mas o evangelho se espalhou naquela região através de um conservo de Paulo, um missionário, um pregador chamado Epáfras. E esse homem leva o evangelho a 3 cidades até que são próximas: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. E ele vai até Roma, encontra-se com Paulo e traz notícias, instruções a respeito dessa igreja. E o apóstolo Paulo, até ouvindo o que estava acontecendo, ele escreve essa igreja com um propósito, sim, né, de edificar, de animar e alertar. E essa passagem nós temos aprendido que Paulo aqui, ele está desenvolvendo até, mostrando para a igreja e para as igrejas que essa carta hoje, ela se tornou uma carta universal para a igreja de Jesus Cristo e serve para todos nós. Em todo o tempo da igreja, não é? Ela é bem, aliás, a palavra de Deus, ela é viva, ela é atual. Mas Paulo aqui, ele está mostrando claramente que o ministério dele e a vida cristã é um combate
é uma guerra espiritual. E nós devemos ter isso com bem clareza, e eu tenho mesmo, amados irmãos, enfatizado, a palavra de Deus revela isso claramente. A igreja de Jesus Cristo, ela está sempre, é um combate, é uma guerra, é uma batalha, e nós sabemos que ela é espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que a nossa luta, o nosso combate não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra principados, contra potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E nós sabemos que o comandante desses exércitos espirituais, inimigos de Deus, inimigos da igreja de Deus, é Satanás, o adversário. E ele está por trás de toda essa guerra, de todo esse combate. Então, a luta, o confronto mesmo da igreja é um confronto, uma guerra, um combate espiritual. E aqui Paulo deixa bem claro que o seu ministério era pautado nessa guerra, nesse combate. Em todas as igrejas que Paulo fundou, que Paulo visitou, que Paulo escreveu, ele fala claramente até dessa luta do seu ministério. Se você vê, só para lembrar e a gente entrar no contexto da coisa, ele diz aqui no capítulo 2, olha, gostaria, pois, que soubesseis, capítulo 2, verso 1, quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Várias igrejas, Paulo não teve, assim eu diria, o privilégio de estar pessoalmente com os irmãos, face a face. Mas com os que ele não esteve, eles têm esse privilégio também de enviar essa carta e mostrar mesmo, compartilhar, como nós vimos essa grande luta, esse grande combate. E ele diz aqui no verso 24 do capítulo 1, ele diz, olha, agora me regozijo até nos meus sofrimentos por vós. O ministério trazia lutas, sofrimentos, mas Paulo se regozijava, porque o sofrimento do ministério tinha um propósito e ele sabia plenamente, E veja, e preencho o que me resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, é bem notório, é bem claro que a batalha, o combate do Paulo, ela era espiritual, em favor do corpo, que é a igreja de Jesus Cristo. E aqui nós aprendemos que Paulo, alertando que é um combate, e numa guerra, num combate, há somente dois lados, os dos vitoriosos e dos derrotados. E nessa guerra espiritual, Paulo dá e traz conselhos importantes para a igreja vencer, a igreja ser vencedora, porque nós vamos estar trazendo para nós, para os nossos dias, nessa luta. Nós vamos para o combate, nós vamos para o embate. E para sermos vencedores, amados, temos que usar as armas espirituais. E Paulo aqui, ele está falando que a maior arma que nós temos é mesmo o Senhor,
o Senhor da guerra, o Senhor da batalha, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. E Paulo incentiva essa igreja a estar, assim, como eu coloquei, né, completa, em toda a completude, está mesmo repleta na plenitude do conhecimento e das riquezas da sabedoria que se esconde em Jesus Cristo, para que sejamos realmente completos, de pleno conhecimento e de sabedoria para vencer, porque essa guerra, ela não é uma guerra no sentido físico, né? Mas ela é espiritual. E as armas que nós vamos enfrentar, aliás, nós vamos enfrentar com as armas espirituais. E Jesus Cristo, amados, ele é completo. Ele já venceu esse inimigo de todas as formas. Jesus Cristo saiu-se vencedor. Aqui mesmo, né, em Colossenses, se você ver, ele diz assim, no capítulo 2, nós vamos ver mais adiante, no versículo 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus já derrotou o diabo, o Satanás, na cruz do Calvário. A cruz ali é o símbolo da vitória. Então, vamos vencer pela cruz de Cristo, né? Em Cristo. E nele nós vamos receber assim a sabedoria, o conhecimento para vencermos essa batalha. E é isso que Paulo está falando no contexto. Tanto é que no versículo 4 ele diz assim, né? Aliás, versículo 3. Em quem? Em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E isso ele incentiva a nós buscarmos o conhecimento, a sabedoria, não é, para combater e conquistar essa vitória. Por quê? Ele vai apresentar os inimigos, né? No verso 4 ele diz, assim digo, Colossenses 2:4, para que ninguém vos engane com os seus raciocínios falazes. E nós vimos que a arma do inimigo, vamos ver até mais detalhadamente, logo mais, é o engano, é a ilusão, o falso discurso, a mentira que ilude, que engana. Né? Isso nós só podemos identificar os inimigos com o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, e assim sairmos vencedores. Então, quanto mais buscarmos o conhecimento, a sabedoria em Cristo Jesus, mais completo nós estaremos para, né, conquistar essa guerra. Então, Paulo, esse é o contexto, e ele se alegra, nós vimos, ele se anima porque ele faz uma constatação que essa igreja está nesse caminho, né? Eles estão mesmo caminhando, até pelo fato de Paulo ver a transformação que houve nas suas vidas, o seu comportamento, a sua conduta, a sua confiança na fé. E isso nós vimos nos últimos estudos, quando ele diz assim, né? Ora, verso 5, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da fé. Ou seja, quanto mais buscamos sermos completos em Cristo, no conhecimento, no crescimento,
há os benefícios, como eu falei, na nossa vida espiritual, né? Há uma mudança realmente de comportamento, de conduta e até de confiança da nossa fé. E Paulo diz, né? Verificando a vossa boa conduta e a firmeza em Cristo. E assim devemos continuar. Foi o que nós vimos semana passada, né? Paulo diz, ora, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. E falamos da verdadeira conversão, como nós recebemos verdadeiramente a Cristo. E há aquela que não é uma verdadeira conversão, um verdadeiro nascimento. Foi uma coisa aparente, foi uma decisão, foi uma emoção. E essas pessoas, infelizmente, caíram na caminhada, caíram no caminho, caíram mesmo, perderam o combate. Mas aqui, aqueles que realmente receberam Cristo como Senhor, como o Salvador, a verdadeira conversão, eles vão caminhar nele. Neles radicado em Cristo, edificado, confirmado, instruído e crescendo em ações de graça. Então, foi um pequeno resumo do que nós vimos até agora. Mas Paulo, ele continua. Eu acho interessante que Paulo, eu sempre digo, ele é um pastor, repetição. Nós vemos assim, nas cartas de Paulo, ele começa um assunto, ele discorre sobre o assunto, depois ele volta novamente para ratificar, para assim complementar, e sempre no sentido mesmo de estar recordando, estar lembrando, porque quanto mais, amados, a gente conhece, mais nós temos confiança, não é? Porque eu tiro por mim, eu sou muito fácil de esquecer as coisas, uma leitura, algo, a gente esquece. Mas Paulo, ele repete. É o pastor repetição. E, aliás, Paulo aprendeu com Deus, né? Deus, ele é um Deus de repetição. Ele sempre repete a palavra, ele sempre mesmo repete. Ele quer que seja repetido para inculcar cada vez mais. Porque escute, amado, a nossa batalha, essa guerra que nós estamos falando, é na mente. É na mente e no coração, que envolve sentimentos. Então, o inimigo, ele trabalha na sua mente e no seu coração. Então, Paulo aqui, ele chama a atenção novamente, veja no verso 8, e eu coloquei assim, um conselho do Paulo, tão importante para a igreja de Colossos. Mas eu diria, um conselho tão importante para os crentes, até nos nossos dias. Para mim, para você, pastor Nivan, para o Walter, para o César, né? Um conselho tão importante para nós. E aqui, de novo, ele diz, olha, cuidado. Tenham muito cuidado. A palavra aqui é mesmo, veja bem, está no sentido de ver. Veja bem, observe bem, tenha o mesmo cuidado, fica atento, fica mesmo sempre alerta. Lá no interior tinha chamados escoteiros, no tempo da minha infância, 9, 10 anos, e eu participei até de um grupinho aqui, em vários locais tem no Brasil. Hoje não sei se ainda tem, não sei. Mas o lema dos escoteiros era
sempre alerta, né? Fica de olhos bem abertos, atentos. Então Paulo diz, olha, cuidado, veja bem. Cuidado com o quê? Ele diz, cuidado que ninguém vos venha a enredar. Tenha muito cuidado, fique alerta, que ninguém vos venha a enredar. Ninguém vos venha levar cativo. Essa aqui é o sentido. Não deixa ninguém, né, te envolver, te enganar, te iludir, te enredar, te envolver. Tenha muito cuidado. E o apóstolo Paulo chama a atenção, né? Olha, fiquem alerta. Aliás, esse alerta nós vemos nas Escrituras. Acautelai-vos é a palavra também. Fiquem alerta. Acautelai-vos. Olha o que diz aqui, vamos ver, para enfatizar, não é o que o Paulo está querendo chamar. Se você vê no Velho Testamento, em Deuteronômio, no capítulo 4, Deuteronômio, capítulo 4, é Deus falando ao seu povo. E interessante, não é, que Paulo está aqui falando é com a igreja. Igreja, então, diz aqui Deuteronômio, capítulo 4, e no versículo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e os fará bem, farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Olha só, guarda-te, guarda bem a tua alma, acautela-te, fica bem atento para que não se apartem, né, do teu coração e da tua vida as coisas que tu tens visto, as coisas que têm acontecido. Deus alerta o seu povo. Mais adiante, Deuteronômio, no capítulo 6, Deuteronômio, capítulo 6, e no versículo 12, diz assim, é esse sentido, amados. Guarda-te para que não esqueças o Senhor, tá vendo? Acautela-te, fica atento para não esqueceres do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, para não esquecer. E é isso que Paulo vai, né, mais na frente falar com eles, para se acautelar dos falsos, das pessoas que, através dos seus ensinos, estão, né, levando o povo a esquecer do verdadeiro Deus. Então, veja mais aqui, Mateus capítulo 7, no Novo Testamento, são as próprias palavras de Jesus, né? Mateus capítulo 7, e versículo 15, Mateus capítulo 7, e no versículo 15, olha a palavra, acautelai-vos, cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. É esse sentido, né? Tenham cuidado, acautelai-vos, para que ninguém vos faça esquecer
das coisas que vocês receberam. Mateus capítulo 10 e versículo 17, diz assim, olha: e acautelai-vos dos homens. Tenham cuidado, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Eu estou enfatizando, amados, essa palavra, né? Cuidado, atenção, fique alerta, acautelai-vos. É isso. Filipenses capítulo 3, e versículo 2, novamente, né, Paulo, ele diz assim, Filipenses 3:2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Veja bem, não é? Deus falando no Velho Testamento, Jesus falando, né, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo pregando para a igreja, e olha o que o Pedro diz aqui, 2 Pedro, no capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, e versículo 17, 2 Pedro 3:17. Vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiai da vossa própria firmeza. Então, é um alerta, amados, para o povo de Deus. O perigo que nós vamos ver, não é seguir, ouvir, se deixar enredar por esses falsos, por esses obreiros fraudulentos, que Pedro diz aqui. Não suceda que, arrastados pelo erro, ele diz, desses insubordinados. Quem são? Aqueles que não se subordinam, né, a Deus, a sua palavra, são insubordinados. Não são submissos ao Senhor nem à sua palavra. Então diz, descaiais, né, da sua própria firmeza. Antes, é o que nós vamos ver mais adiante também, Pedro aconselha que Paulo cresça, não é? Vamos crescer, vamos buscar o pleno conhecimento. Diz aqui, na graça, nós vivemos pela graça de Deus. E no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, está vendo, né, o conselho tão importante que o apóstolo Paulo novamente dá a essa igreja? Olha, volte lá, cuidado, acautelai-vos, fiquem alertas, fiquem atentos, veja bem, sempre alerta, né? Não sei nem se é assim, né? Mas sempre alerta, que ninguém vos venha, aí diz, olha, a enredar com o quê? Aí Paulo vai falar, né? Ele vai tratar nesse capítulo 2 daquilo que essas pessoas estão levando a igreja de Colossos, né? Estão levando ao engano, ao erro, através da filosofia do mundanismo. O mundo tem sua filosofia, tem sua sabedoria. A filosofia do mundanismo. Do legalismo, Paulo vai falar, enfrentar até o legalismo, do misticismo que havia
né, no meio dessa igreja, do asceticismo, essas coisas que Paulo vai dizer aqui, cuidado que ninguém vos venha a enredar. Aí ele diz, né? Veja só, com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, acautelai-vos, tenham cuidado e não deixem ninguém enredar vocês através, e ele coloca, primeiramente aqui, com a sua filosofia. Sabe, amados, eu coloquei assim, a filosofia do mundanismo. Tenha muito cuidado, porque há a filosofia do homem, a filosofia do mundo. Aliás, nesse tempo aqui, no começo da igreja, havia duas escolas, aliás, mas duas escolas filosóficas tinham assim a preeminência. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 17, Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, e Paulo chega ali em Atenas, Atos, capítulo 17, e no versículo 15, diz assim, olha, os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fosse ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Atenas, uma cidade idólatra, pagã, recheada de ídolos, de filosofias, né? Os deuses da Grécia, toda aquela composição, enfim, né? Diz aqui, olha, por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, homens que queriam mesmo ouvir a palavra de Deus. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Veja o verso 18. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então veja, amados, já nesse tempo, aliás, o mundo nunca deixou, né, de existir, de ter a sua filosofia humanista, a sua filosofia mundanista. E aqui, esses dois grupos eram seguidores de Epicuro, né? E de, eu peguei aqui, e de Zenon, os estoicos, e os epicureus de Epícuros. Duas linhas filosóficas do mundo que pregavam, né, a sua filosofia. Eu não vou entrar nisso, mas alguém interessado pode até ir mais a fundo, né? Mas só para mostrar para os amados, né, que havia a filosofia humana que era proeminente entre os gregos. Lembra que Paulo, escrevendo, quando ele chega em Corinto, ele diz, olha, eu decidi nada saber, não usar de linguagem persuasiva de sabedoria humana para tentar convencer, né? Então é interessante isso, esse raciocínio, porque quando Paulo sai de Atenas e ele chega em Corinto, olha ele escrevendo
em Corinto, dá para entender a luta que ele passou, né? Então, abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios, no capítulo 2, ele diz assim, olha, é um testemunho de Paulo, até como enfrentar as filosofias humanas. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque ele já tinha tido essa experiência ali em Atenas, né? Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas de demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Se nós formos entrar nisso, né? Aliás, a fé humana, a fé mundana, é apoiada em sabedoria humana, né? Que aí, amados, até o pastor Nivan, domingo à noite, né, uma pregação maravilhosa, tratou dos deuses, dos ídolos do coração, aquilo que você adora. E há muitos deuses, há muitos ídolos nesse mundo, e nós vamos ver que é mais ou menos isso também, né? Mas aqui esses homens, com a sua sabedoria, com a sua filosofia, chamavam a atenção do mundo e coisas, né, mundanas, humanas. E Paulo enfrentou e enfrentava em todas as cidades, né, isso. E então aqui, amados, hoje também nós enfrentamos. Continuam os ensinos filosóficos até é o contemporâneo, né? E aí tem avançado as faculdades, as teorias, as filosofias que negam até mesmo é o que o Paulo vai combater. Uns dizem que Deus existe, outros que não, aí entra o ateísmo, é uma confusão, mas no final eles negam Deus como o Senhor, como o Criador. Jesus Cristo, a sua deidade, Deus, né, como Deus homem, e Deus, como divino e como humano. Negam o Espírito Santo, enfim, né? Negam a palavra de Deus. E são ensinos filosóficos que se baseiam na sabedoria humana, que para Deus, escute, é loucura. Sabedoria humana para Deus é loucura. Aqui mesmo, perto, em 1 Coríntios, no capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 18, Paulo diz assim, olha, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Faça-se ignorante, né, para se tornar um sábio. Tenha estultícia. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os homens na própria astúcia deles. Outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. E quais são os pensamentos dos sábios? E aí Deus define. Todos os pensamentos dos sábios são pensamentos, aqui diz, vãos, vaidosos,
são pensamentos realmente vazios. E essa sabedoria humana, amados irmãos, ela é não só uma loucura para Deus, mas ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca, como o Tiago lá, capítulo 3, verso 14, define, né? A sabedoria do homem. É humanista, é terreno, é animal, e ela é realmente demoníaca. Pois é uma sabedoria baseada na queda, é uma sabedoria caída, pecaminosa, né? Contaminada pelo pecado, poluída, porque é suja, é humana, fede até, e em contraste mesmo com a sabedoria de Deus, que ela é divina, que ela é lá do alto, ela é pura, pacífica, indulgente, piedosa, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Tiago 3,17. Em contraste, né? Sabedoria humana, filosófica, demoníaca. Então Paulo diz: acautelai-vos, volte lá, né? Fiquem atentos com a filosofia mundana, do mundanismo. Cuidado, acautelai-vos desses que, preferindo, né, as coisas do homem, desprezam a sabedoria de Deus, que está revelada na sua palavra. Sabedoria de Deus revelada na sua palavra, que é Jesus Cristo, cheio de graça, de conhecimento, e em quem nele está oculta toda a sabedoria de Deus. Quer buscar sabedoria? Vá a Jesus Cristo, né? Então, eles negam, em resumo, né, até a existência de Deus. E tem os seus deuses no seu coração. O adoram e o servem. Essas são, né, as atitudes dessas pessoas. E, como o pastor Nivan muito bem colocou, eles servem aos seus deuses, à sua filosofia, o adoram e realmente o servem. E demonstram isso. E atacam, né? Eles atacam a sabedoria de Deus. Então, muito cuidado, amados irmãos. E hoje, né, até nos nossos dias, a influência mesmo, estava conversando agora há pouco com um pastor, ele é um homem da área de educação. Há um ano no nosso país não se dá ensino, educação, mas os filósofos estão aí, né? Estão vibrando, porque um povo sem conhecimento é um povo sem educação, é um povo em que a economia não funciona, né? É fadado mesmo a uma vida miserável. Veja, falando até humanamente, as grandes economias, o povo educado, falando socialmente, né? Um povo que tem conhecimento, tem ciência, né? E cresce, desenvolve. Mas um povo que não tem ciência, não tem ensino, não tem cultura, é um povo fadado realmente. E atacado, né? Eles atacam as coisas de Deus. E quem já passou, né, mesmo tem muito cuidado, a filosofia humana já está entrando, né, nas escolas, na rede pública, privada, nas faculdades. A gente sabe o que é aquele antro até de perdição.
poluídas as suas mentes pelo pecado. Então, muito cuidado, porque não só no mundo, mas Paulo chama a atenção que eles estão dentro das igrejas. Isso que me chama mais a atenção. Não é esse o nosso, que eu coloquei assim, um conselho tão importante para o crente? Tenha cuidado. Que há até no meio das pregações a filosofia humana. Homens cheios de sabedoria, né? Estão nos púlpitos pregando humanismo e não glorificando a Deus. Os púlpitos viraram não mais cristocêntrico, né, mas antropocêntrico, não é isso? Onde o homem ele é exaltado, a sua filosofia. O apóstolo Paulo chama a atenção da igreja. Muito cuidado, amados. Que conselho, né? Tão importante. Então, veja, Paulo identifica aqui a filosofia mundana, o mundanismo, a filosofia pagã. Aí ele fala outra coisa. Veja lá, Colossenses 2:8. E vãs sutilezas. Um discurso vazio, um discurso do engano, que está também penetrando no meio das igrejas. Vão, inútil, infrutífero, é insensato, vaidoso. É esse discurso que Paulo já identificava ali no meio das igrejas e hoje, amados, está até nos nossos dias. 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, e aqui no versículo 20, eu citei ainda agora há pouco, né? Outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e que os seus pensamentos são vãos. E agora passa, né, para o discurso, para o ensino. E a palavra de Deus ataca, né, veementemente. Deus sabe. Já diz aqui, os homens têm um discurso vazio. Olha o que diz aqui. Vamos ver alguns versos. Salmo 94. Salmo 94 e o verso 11. É Deus falando. Diz assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Não precisa dizer mais, né, irmão? Vazios, inúteis, infrutíferos, insensatos. Que tristeza, né? Jó capítulo 11. Jó capítulo 11. Jó capítulo 11, versículo 7. Jó capítulo 11, versículo 7. Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? É a limitação, né, do pensamento humano. Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo. Quem poderá
impedir, porque ele conhece os homens vãos e sem esforço vê a iniquidade. Olha a comparação, né? Entre Deus e o homem, entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana, que são pensamentos vãos, e passa para o discurso, para a ilusão, para o engano. E muita gente cai, né? Muita gente cai. Interessante. Veja mais aqui, Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23. Verso 14. Jeremias 23. Vamos lá. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornam a mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque os profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, que não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente os seus aos que me desprezam. O Senhor disse: paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem: não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e ela entendeu? Então veja, né, esses homens não deem ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Um discurso realmente vazio. Muito cuidado, meu amado. Vamos no Novo Testamento ver alguns aqui, né? Veja lá, Romanos no capítulo 11. Romanos no capítulo 11. Aliás, desculpa, Romanos 16. Nós passamos há alguns meses atrás. Romanos 16 e o verso 17. Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem. Olha só a palavra, né? Acautelai-vos. Vejam bem. Atentai, cuidado. Vejam bem, aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles. Se afastem. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam os corações dos incautos. Está vendo? É bem claro. Então, amados irmãos, muito cuidado, né, com as filosofias
do mundanismo, as vãs sutilezas, os discursos de engano, os discursos vazios. E sabe, para terminar por hoje, são ataques à sua mente, são ataques ao seu coração, à sua fé. Então nós somos aconselhados até, a testar os espíritos, a verificar a mensagem, a verificar a pregação. Quando você estiver ouvindo alguma mensagem, quando você estiver assistindo, não importa quem seja, mas ora a Deus para que Ele te dê discernimento. E sabe quem dá? É o Espírito Santo que habita em ti. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Porque os verdadeiros pregadores da palavra de Deus, eles pregam assim diz o Senhor. Então você vai testando, vai medindo. Através de quem? Da Bíblia. Ela é o cano, né? A vara de medir. Ela que vai testar. Então verifica as filosofias mundanas, os discursos vazios, porque, sabe, amados, o diabo, ele através desses ensinos, desses discursos, ele quer mesmo confundir a sua mente. Ele quer cativar o seu coração. Ele cria confusão, leva o homem à condenação e até à perdição. Afasta o seu coração do Deus verdadeiro. Afasta a criatura do Criador. E isso ele é especialista. O adversário, o inimigo de Deus, Satanás. E é ele que está, né, por trás de tudo isso. Por isso que Paulo, no final da sua carreira, ele orienta ao pastor Timóteo, e serve para todos nós que somos pregadores da palavra de Deus. Paulo diz: prega a palavra. Insta, quer queira, quer não. Repreende com toda a longanimidade, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina e cercar-se-ão de falsos mestres, como que sentindo coceira nos ouvidos. E esse tempo, amado, sempre houve e chegou nos nossos dias. Cuidado com as filosofias humanas do mundanismo, o discurso das vãs sutilezas, os discursos do engano, os discursos vazios, mas que com palavras, né, com lisonjas, belas proposições, e muitos estão indo atrás deles. Muitos até do povo de Deus estão atrás do mensageiro. Quem é aquele? Onde ele está, multidões vão. Quem é? Mas estão esquecendo de ir atrás da mensagem. A mensagem verdadeira. Por isso que Paulo diz, olha, esses ensinos, né, todos eles são debalde, meu amado. E nós vamos ver que o verdadeiro é Cristo, em quem está toda a plenitude da sabedoria e do conhecimento. Nele reside, né? Aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude da diedade. Por isso, o ataque. Cuidado, é um importante conselho hoje à noite e vamos continuar.
Meu amado, você que está ouvindo, você deve ter ouvido por aí muito discurso, muita pregação, muita mensagem, mas onde não apresenta aquele que tem o poder de tirar você da perdição, da condenação, aquilo que te afastou do teu Criador, que é o pecado, para te trazer a aproximação, a reconciliação, a comunhão. E esse é só Jesus. Escuta a palavra de Deus. Peça realmente a graça de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, que eu não tenho nenhuma dúvida que Ele vai realmente te libertar desses falsos, desses que enganam, desses que querem fazer comércio de ti. Venha mesmo com sinceridade, com arrependimento, com confissão de pecado e chegue aos pés do Salvador, Cristo, em quem está toda a plenitude. Como nós vimos, né? Ele fez a reconciliação de todas as coisas e do miserável pecador com Deus. Ele tem o poder de te tirar do império das trevas e transportar para o reino do Filho do seu amor. Que Deus possa iluminar o seu coração. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra e esse conselho tão importante para o crente. Que possamos ter cuidado e que possamos mesmo, Pai, concentrar na tua palavra e crescer em graça, em conhecimento e buscar verdadeiramente o Senhor, para sairmos vitoriosos nesse combate espiritual. Nos ajuda como igreja até nesses dias. E também, Pai, te peço por alguém que está ouvindo, que entendeu que ainda está atrás de filosofias, discursos vãos, coisas do homem, tradições, etc. Mas que possa vir a Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. E assim libertar até hoje à noite. Entregamos carinhosamente as vidas em tuas mãos. Abençoa, Pai, tua igreja e faça a sua vontade. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amados, uma boa noite, que Deus abençoe. Se Deus permitir, amanhã, amados, mesmo horário, 19h30, Pastor Nivan tem um estudo também para alimentar a igreja. É Romanos, pastor? Romanos. Eu convido aos irmãos a nos alimentar até nesses dias. Que Deus abençoe, boa noite, em nome de Jesus. Amém.